Olá, turma! Vamos continuar a falar sobre contos. Boa aula! Então vamos lá. O conto é o ato de narrar acontecimentos reais ou fictícios. O conto é uma narrativa curta que gira em torno de um só conflito, com poucos personagens. A palavra conto originou-se do verbo contar, que na antiguidade era um ato oral. Portanto, o conto é uma narrativa curta, um único conflito, poucos personagens, tempo e espaço reduzidos e apenas um clímax. Então, vamos ver o mapa conceitual do conto. O conto, que é um texto narrativo, ele possui espaço, personagens, tempo e enredo. O espaço é o lugar onde se passa toda a trama. Os personagens são as pessoas que participam da história. O tempo é o elemento que retrata o momento onde ocorreram os fatos, ou no passado, no presente, e o enredo é um encadeamento dos fatos narrados no texto. Todo texto tem um início, meio e um final, e isso a gente chama de enredo, que é a apresentação, a complicação ou evolução dos fatos, o clímax, a solução e o desfecho do texto narrativo. A apresentação é o início da trama onde são apresentados os personagens, cenário e tempo. O desenvolvimento e o clímax são os pontos de tensão e conflito, e o desfecho a solução do conflito. Portanto, além do enredo, nós temos também o cenário, que se passa com uma descrição do local. Depois, temos os personagens que têm os protagonistas, os antagonistas e os secundários. E também temos o foco narrativo, que é o tipo de narrador encontrado no texto. O foco narrativo é determinado por quem conta a história, ou seja, o narrador. Nos trechos abaixo, vamos observar duas formas de narrador da história, o que podemos perceber com a relação do narrador. Todos estavam dormindo quando de repente ouviram um grito e ficaram paralisados. Estávamos sentados em volta do fogo quando seus olhos se depararam com os meus. Vejam que nós temos vários tipos de narrador. Temos o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. O narrador personagem é aquele que participa da história. O narrador observador é aquele que narra os fatos sem participar da história, só observa a situação. E o narrador onisciente é aquele que sabe de todos os fatos, mesmo não participando da história. Quanto aos personagens, nós sabemos que tem a vítima, o vilão, o herói, os adjuvantes, os oponentes. Então, temos os objetos de perturbação, os sujeitos da perturbação e os coadjuvantes. Temos também a classificação dos contos, como maravilhosos ou de encantamentos, contos jocosos, divertidos, religiosos ou morais, contos de animais, contos etiológicos, que são relativos ao local, e temos vários exemplos de contos que nós já conhecemos. A partir desses exemplos descritos, nós faremos a nossa atividade de hoje. Bons estudos e até a próxima aula, pessoal!